Quando eu fui convidado para participar desse congresso, me passaram um tema: compensação de ofício de precatórios, contributos devidos pelo particular, emenda constitucional 62 e a lei 12.431. Eu aceitei porque eu queria muito vir para Belo Horizonte. Porque o tema que eu mais tenho procurado falar atualmente é de responsabilidade tributária, né? Mas o desejo de vir para cá, falei, não, vou falar sobre compensação de novo, e busquei até material que eu já tinha utilizado em outros congressos. Mas não imaginava que eu ia participar de uma mesa de execução fiscal, né? Eu sou juiz de uma vara de execução fiscal desde 1º de abril de 1997. Então, quase. Só foi verdade porque estava publicado no Diário Oficial, eu acho que ele não mente. Mas eu tenho 15 anos de execução fiscal, né? Então, eu gostaria de começar com vocês falando um pouquinho sobre execução fiscal e efetividade, né? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para vocês, principalmente para a mesa, mas depois vocês respondam baixinho, só no final da nossa exposição, tá? Minha pergunta é o seguinte: professora Juliana, me diga, pode um juiz da execução fiscal indeferir pedido de extinção do feito pelo exequente? Minha pergunta é: pode, por exemplo, a Fazenda Nacional juntar uma petição dizendo assim: senhor juiz, requeiro a extinção do feito por cancelamento de dívida, e o juiz pode indeferir esse pedido? É isso que eu gostaria de, no final, ouvir da parte de vocês, porque é um processo que está na minha mesa, que eu não decidi ainda. E eu estou fazendo o oposto que todos os juízes fazem quando fazem palestra. Porque, normalmente, quando a gente tem situação difícil, a gente diz assim: só posso me manifestar nos autos. Eu estou fazendo o contrário. Eu vou me manifestar nos autos amanhã. E aí, hoje, eu peço ajuda para vocês. Enquanto vocês pensam, eu vou falar uma coisinha só de execução fiscal e efetividade, né? Robson, quando eu era menino pequeno, lá em Barbacena, que eu fui de verdade, dizia uma máxima que hoje, traduzida por português, seria mais ou menos assim, né? O direito não socorre aos que dormem. O que eu tenho a dizer para vocês hoje, ainda que eu tenha sido muito estimulado pela professora Alessandra, né? Senti minha alma lavada, enxaguada, como dizia Odorico Paraguaçu, né? Eu diria que o direito protege o credor que dorme, desde que ele seja o Estado brasileiro. Agora, os fatos não... O problema está aqui. O legislador está protegendo as procuradorias, o judiciário, da qual eu faço parte com muita honra, muitas vezes também protege, e a professora Alessandra já deu mostras disso. Vocês sabem, eu estou assinando os despachos de citação hoje das execuções fiscais que foram protocolizadas em novembro do ano passado. Então, assim, em final de setembro, 10 meses depois, eu dou o importante despacho de cite-se. Só que a interrupção da prescrição aconteceu lá atrás. Quando essa citação vai acontecer? Em algum momento indefinido. A minha referência já dita aqui, 26 anos e 8 meses, de um sujeito que morava na cidade de São Paulo. Sabe aquela historinha? Está para nascer o juiz que vai julgar essa causa? Então, eu nasci em 67, fato impunível de 66. O processo está em aberto. Tá? Entretanto, esse é um dos motivos pelo qual nós temos a ineficiência da execução fiscal, a inefetividade da execução. Eles estão se esquecendo que nós temos que pedir à sociedade para proteger o credor que dorme. Em que sentido? Para as pessoas não mais morrerem, para os seus patrimônios sobreviverem à morosidade da administração pública. IBGE, órgão do Poder Executivo Federal. A média de falecimento de empresas no Brasil é em torno de 20% por ano, que agora está melhor do que no passado. Significa o quê?
que daqui a 2 anos, 40% das novas empresas não existem mais. Então, se a citação vai ser feita 7, 8, 9, 10 anos após que é a realidade hoje, por exemplo, na minha jurisdição, a primeira tentativa de citação vai ser feita 7 anos após a constituição definitiva do crédito tributário, vocês vão imaginar qual a porcentagem das empresas que vão estar vivas na próxima década. Começa por aí. Mas eu não vou fugir do meu tema, não, porque afinal de contas, né, precatório e compensação. Né? Eu resgatei minha fala no congresso do IDEP, Instituto Geral da Livre, de outubro de 2006, que era sobre compensação. Eu dizia naquela oportunidade das características, não vou perder o nosso tempo aqui, que é tão precioso, e dizia que naquela época tinham 2 problemas maiores com a compensação. O primeiro é do artigo 170A do Código Tributário Nacional, não poder compensar o que não foi solicitado em juízo com trânsito em julgado. E realmente, compensar liminar dado em mandado de segurança com tributos que deveriam ser pagos, eu nunca gostei. E mesmo nessa época, eu dizia, esse artigo me parece que é um daqueles que eu diria, o legislador acertou. Não me parece que não a previsibilidade, mas assim, a instabilidade ainda não obtida permitiria uma compensação tributária. E o outro problema da compensação era precatórios. Mas qual era o problema de precatórios em 2006? Era que os contribuintes estavam querendo quitar suas dívidas com precatórios. E muitas vezes o que estava acontecendo também na minha jurisdição? Né? Das empresas estarem apresentando precatórios dos estados de Rondônia e Roraima, que têm garantia da União para abater débito tributário. Né? E o que eles juntavam? Cópia de um precatório. Ou seja, eles podiam estar juntando 150 cópias do mesmo precatório e segurando sei lá quantas execuções fiscais no país inteiro. Né? E eu dizia naquela oportunidade, aqui eu vejo problema, compensar tributos devidos já constituídos com uma previsão de recebimento desses precatórios, sem um tipo de controle administrativo, e eu mencionava claramente isso. Assim, eu acho que deveria existir, por exemplo, um controle no Banco Central desses precatórios, de forma a que eles só fossem dados em garantia por uma única execução fiscal e que nós tivéssemos certeza de que eram as mesmas partes, porque isso é um dos pressupostos da compensação. Porque eu não posso pedir, por exemplo, ao professor Eduardo Maneira para compensar uma dívida que eu tenho com um determinado banco. Eu é que tenho que, se for o caso, compensar. Não posso pedir a uma terceira pessoa para compensar uma dívida que eu tenho com um outro, que foge desses requisitos. O que nós temos hoje, e entrando exatamente no nosso assunto, que esse tipo de compensação, olha que curioso, que o contribuinte não conseguiu, o Estado brasileiro alcançou. Então, o contribuinte tentava compensar tributos que ele devia com precatórios. E o Estado brasileiro percebeu, isso aí tá bom, é para mim. Então, eu não só não vou permitir que ele compense, mas vou eu, Estado brasileiro, compensar. E olha que legal, a emenda constitucional, número 62 de 2009. No ponto efetivo que nós precisamos abordar, me parece, é o parágrafo 9º do artigo 100 da Constituição. Ele diz o seguinte: no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles será abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa,
e constituídos contra o credor originário pela fazenda pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. E depois vem uma série de regulamentações, por exemplo, a expedição de precatório pelo tribunal, o juiz fará isso, o juiz não fará aquilo, que eu acho um horror. Estávamos até conversando, o professor Alessandro e eu, que assim, nós não podemos transferir para o poder judiciário esse tipo de detalhe que é administrativo. É um absurdo eu, um juiz federal, ter que começar a fazer encontro de contas entre contribuinte e Estado. Pelo amor de Deus, eu custo muito caro para o Estado, ainda que alguns não concordem, mas assim, eu acho que eu custo muito caro para o Estado, para que o Estado se dê ao luxo de colocar um juiz federal fazendo encontro de contas, pelo amor de Deus. Agora, o problema maior está no precatório. Eu defino precatório não no sentido que eu escreveria, mas sei que estou sendo gravado, e vou manter. Para mim, precatório é um sistema odioso de pagamento de dívida, exclusivamente brasileiro, revelador de um país de pobreza moral e ética públicas, não tem a ver com a nossa moral e ética privada, né? Revelador do descaso público e político com aqueles que vencem demandas judiciais contra o Estado. Isso para mim é o precatório. Vocês sabiam que o precatório, como a jabuticaba, tão bem lembrado aqui, só existe no Brasil. No encontro nos Estados Unidos, se tentou explicar para os nossos colegas norte-americanos o precatório, eles não conseguiram compreender. Eles falaram assim, mas como assim? O Estado perde uma decisão judicial quando está em julgado e não precisa pagar? Aí vai entrar numa fila, aí vai entrar num processo, e agora vai parcelar, você vai poder leiloar, vai poder parcelar. Então, assim, desapropriaram a sua casa, que disseram que iam fazer alguma coisa, ou fizeram, ou não fizeram, né? E o fato é, daqui a 30, 40, 50 anos você vai receber por isso, e vai receber migalhas. Eles não conseguem compreender, até porque para eles, para se recorrer de uma decisão judicial de um juiz de primeiro grau, você tem que satisfazer a decisão. E no Brasil não precisa. Vocês sabem quando que nós vamos começar a resolver o problema do Poder Judiciário brasileiro? Quando as decisões de primeiro grau começarem a ser cumpridas. Só que hoje elas não são, né? E aí não adianta mágica jurídica para resolver os nossos problemas estruturais. Prosseguindo, entra na Lei 12.431. É uma lei curiosa, porque a ementa dela é imensa, né? E não toca num segundo sobre compensação. Aí quando chega lá no artigo 30, ela dedica 12 artigos de compensação de precatórios com créditos tributários, né? E a lei tem, sei lá, 50 e poucos artigos. Então olha que interessante. Nós estamos escondendo da população brasileira que uma lei que tenha 25, sei lá o que tanto, 20% do seu conteúdo sobre uma matéria, a gente esconde. Ela não vem claramente exposta para toda a sociedade do que ela trata. E ela vai repetir o disposto na Constituição. E vem esses aspectos, né? Essa compensação não se aplica a débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, ressalvado o parcelamento e cuja execução esteja suspensa em virtude do recebimento dos embargos. Em termos simples, o que está acontecendo? E para eu não ler a próxima tabela, que o meu tempo está esgotado, eu já vou estar caminhando para o final, né? O que está acontecendo é o seguinte: se qualquer pessoa, física ou jurídica, tem um precatório para receber contra o Estado, as procuradorias vão ser chamadas antes para verificar se não existe algum débito desses contribuintes contra o Estado. Então, sem o cidadão ou sem a empresa
ter conhecimento, o Estado vai fazer uma compensação ex officio. E lembrem-se da leitura constitucional, ainda que o crédito não esteja constituído. Ou seja, uma dívida que talvez tenha vencido outro dia, mas que nós não demos oportunidade ao contribuinte para nem se defender, nem para saber que essa dívida existe, o fisco já vai e já se satisfaz. E já tira do montante que o contribuinte tem a receber os valores que ele, Estado, entende devidos. Caminhando para o final, eu vou voltar à minha pergunta. Pode um juiz indeferir numa execução fiscal um pedido de extinção à alegação de pagamento e eventualmente ele indeferi-la? O processo é o seguinte: o contribuinte entrou com embargos à execução, né? Ele garantiu o juízo, eu decretei a suspensão e dei vista para o exequente. A vista agora embargado. A manifestação do embargado foi assim: Excelência, considerando o pedido de extinção do crédito tributário feito na execução fiscal, os embargos perdem o objeto. Peço a sua sentença sem julgamento. E o que aconteceu? O Estado fez a compensação, essa com precatórios. É uma pessoa jurídica que tem precatórios a receber. Os embargos à execução dela, o argumento é simplesmente pagamento. Ela junta guias de pagamento nos embargos à execução, que estão garantidos, e ela quer discutir o seguinte: por qualquer problema que ela não sabe, esses pagamentos que foram feitos não foram reconhecidos pelo Fisco Federal. E aí o que a Fazenda fez? Ela pediu a extinção da execução. Por quê? Porque a emenda constitucional, ela diz o seguinte: ressalvadas, então essa compensação não vai poder acontecer quando a execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. O problema é o seguinte, é que eu vou ter que descobrir agora em que momento foi feito aquela compensação. Se foi antes do recebimento dos embargos ou não. Agora vejam bem, se porventura o fisco, olha só, o fisco ajuizou a execução fiscal, a empresa foi citada, penhorou bens, entrou com os embargos. Se antes do juiz apreciar os embargos, se o fisco foi e fez a compensação, ele não estava descumprindo a emenda constitucional. Afinal de contas, os embargos só vão ter o efeito suspensivo no momento em que o juiz determinar. Então, se por algum motivo os embargos, isso eu vou descobrir no futuro, não sei se próximo ou longínquo, eu vou descobrir no momento em que essa compensação foi feita. Se ela foi feita já com os embargos sendo processados, mas antes do despacho, provavelmente eu vou ter que reconhecer o pedido de extinção. E o que o contribuinte vai ter que fazer? Olha que situação kafkaniana. Ele vai ter que entrar com uma ação de repetição de indébito. Se ele vencer, ele vai entrar na ordem do precatório. Pela segunda vez. Olha que legal. Então ele tem precatórios para receber, porque ele já transitou por um processo judicial, pagou o tributo, pagou 2 vezes, agora ele vai ter que entrar num outro processo, nada simples, e se ele vencer, provavelmente ele vai vencer, ele vai entrar na ordem do precatório de novo. Né? Bom, pessoal, por incrível que pareça, eu só percebi posteriormente ao convite que eu vinha falar numa mesa de execução fiscal. Mas eu estou muito contente, porque eu tenho certeza que vocês
vão me auxiliar a resolver os meus problemas judiciais. Eu agradeço mais uma vez e registro a minha alegria enorme por estar em Belo Horizonte.